Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Otávio Cafundó, bem-vindos ao canal da Universidade da Floresta, bem-vindos também ao lado verde da força. Queria comentar com vocês nesse vídeo a respeito de uma coisa séria que está acontecendo no planeta, né? Que rumo estamos tomando? A gente vê aí nas redes sociais, o meu LinkedIn, os algoritmos trabalham para que muita informação a respeito da área de sustentabilidade, de meio ambiente, apareça na minha timeline. E eu ando percebendo que, politicamente, tecnicamente, muita coisa anda saindo do trilho. E nós, como sociedade, como seres humanos e detentores de um conhecimento que é capaz de resolver problemas da humanidade, todo mundo tem um pouquinho desse conhecimento, tem dons, né? E servem para resolver várias coisas. Eu acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade e encarar os fatos e olhar para a verdade absoluta. O universo tem uma verdade absoluta. Ele funciona baseado em leis, né? E a sensação que eu tenho é que se eu me mantiver em silêncio, sem difundir o que eu aprendi ao longo dos meus, hoje, né, 17 anos de carreira na área de restauração ambiental, a gente acaba ficando descoberto. As coisas parece que vão reverberando coisas ruins, ou pelo menos que não levam o planeta para uma situação de regeneração, que é o que a gente almeja, né? Nós temos aí uma agenda global para transformar o planeta num planeta de regeneração, não só ambiental, mas regeneração principalmente de pessoas, né? Porque quem são os causadores, os agentes de mudança aqui dentro do planeta são as pessoas. Então, se as pessoas estão doentes, nós temos um planeta doente. Tá? Então, a conclusão maior que eu tirei desses últimos anos aí passado a pandemia e das experiências que eu vivi durante a pandemia é que a gente precisa se unir e a gente precisa se mobilizar para fazer coisas que resolvem problemas locais, mas isso em uma grande escala, de forma que isso se reverbere. E uma das leis uma das leis universais é que a sustentabilidade ela é sustentante, ela precisa se reverberar. Ela ocorre em todos os lugares. A natureza por si só é sustentável, né? A gente que, com a nossa ciência, o apego à nossa ciência e ao dinheiro, que acabam fazendo com que o homem tente colocar valor nas coisas que não têm valor. Elas são imateriais, ou atropelam as questões imateriais, né? E, de certa forma, isso acaba colocando a gente dentro de um paradigma de sociedade que não tem saída, né? Não enxergo saída, a não ser que a gente mude o paradigma. E legal, eu acho que esse é o movimento mesmo, que o mundo está começando a despertar para isso, né? Você imagina, a gente tenta colocar valor nas coisas agora para elaborar balanços das empresas, né? Agora falando em ESG, naquela sigla Environment, Social e Governance, que está aí na boca do povo, dos negócios. Então, a gente precisa colocar valor nas coisas, a gente vai criar créditos, por exemplo, o crédito de carbono, que é um dos vários tipos de créditos possíveis de serem gerados e comercializados. Porém, eu fico imaginando, se eu tenho um crédito de um desmatamento evitado, que é um tipo de crédito, lá na Amazônia, numa região de alta pressão de desmatamento. Então, eu vou lá, faço um projeto de carbono para manter aquela floresta em pé e eu gero créditos que eu posso negociar no mercado, protegendo a floresta em pé. Porém, se eu estou
numa área de alta pressão de desmatamento, quanto menos floresta tiver, tecnicamente, o meu crédito também vale mais. Eu começo a enxergar isso como uma faca de dois gumes, né? Outra questão importante é como valorar a Amazônia. Todo mundo olha para a Amazônia, tem muita floresta lá. Então, quanto vale um hectare de Amazônia e quanto vale um hectare de Pampas, que é um bioma do sul do Brasil, que é feito basicamente de campos, né? Campos naturais. Tem muito menos espécies, muito menos carbono acumulado, né, na biomassa, porém, os dois têm o mesmo valor. Como é que nós vamos diferenciar uma tonelada de carbono ou 1 metro quadrado de pampa ou uma tonelada de carbono e 1 metro quadrado de Amazônia numa área preservada, né? Então, os ecossistemas saudáveis, eles têm cada um o mesmo valor. A impressão que eu tenho é que no momento que a gente começa a pensar em como criar créditos para serem negociados, a gente fica tentando pôr preço nas coisas, né? Ou atribuir valor para depois ter um preço, e esse preço eu poder fazer comércio com isso, né? Do ponto de vista econômico, é ilógico, é muito ilógico. A natureza não funciona assim, ela não põe, ela vai e faz o que é necessário até ser cumprido, né? Então, eu acho que o ser humano, nós como sociedade, detentores de conhecimento, os profissionais do meio ambiente principalmente, nós temos essa responsabilidade. Então, eu estou me colocando aqui à disposição para compartilhar informações, mas eu gostaria também de ouvir de vocês o que vocês estão sentindo a respeito do andamento das coisas aí no mundo. Beleza? Coloquem aí nos comentários. Convido vocês também para assinarem o canal, ativar o sininho aí embaixo, porque vai ser importante daqui para frente. E eu preparei uma pauta, eu estou com vários monitores aqui, mas eu acho importante a gente gravar um vídeo sobre a diferença entre sustentabilidade, stricto sensu, o que é a sustentabilidade, né, e o que é o ESG, ter essa diferenciação. Outro vídeo também eu acho importante a gente discutir um pouco quais são as gerações do direito. O que é o direito do indivíduo, o direito da coletividade e o direito difuso, que é o direito do que a gente de quem nem nasceu, de quem a gente nem sabe que está impactando, que está influenciando, né? Como funciona o mercado ambiental, é mais um tema, né? De forma que ele está estruturado. O mercado de créditos ambientais, como é que esse mercado vem se estruturando e as normativas e legislações aí tá o mundo inteiro se mobilizando para criar uma estrutura que facilite essa economia, né, funcionar, que permita com que isso funcione, baseado sempre numa agenda global, né? Segunda, como atribuir valor, como que o valor é atribuído e se ele é plausível ou não é plausível, né? A respeito disso, tem um livro que chama Quanto Vale uma Baleia, bem legal, um estudo que foi feito na Inglaterra. Outra coisa, falando um pouco também de psicologia humana, é o processo de individuação. A gente fala um pouco do ego, do nosso self, né? Baseado um pouco no que Freud dizia, né? E como é que a gente se reconhece como indivíduo dentro da sociedade, dentro de um núcleo familiar, como isso se espelha na sociedade, como que a sociedade, com indivíduos despertos e individuados, vamos dizer assim, conseguem trazer o que eles têm de conhecimento, de habilidades, de competências para transformar o mundo, tá? Um outro vídeo super legal, que eu estou muito antenado nisso, falar sobre sustentabilidade e espiritualidade, né? Que é essa questão do fazer o que precisa ser feito e não o quanto vale. Ah, não vale, não vou fazer. Na natureza não tem isso. Se tem que ser feito, vai ser feito, custe o que custar.
É questão de vida ou morte, né? Na natureza, tudo flui, tudo é perfeito, é 100% eficiente. É diferente da nossa economia, né? Um outro vídeo também para falar um pouco das leis universais e como os princípios da sustentabilidade, em que a gente está tentando alicerçar os nossos processos econômicos, como é que eles casam, onde eles casam e onde eles não casam, né? E para a gente tentar entender um pouco o que vai acontecer daqui para frente, né? Dar uma olhadinha um pouco à frente e perceber, falar, olha, aqui temos um gap, se a gente não resolver isso logo, e a gente vai conseguir olhar para as políticas, aí, para as normativas e os movimentos econômicos, conseguir entender para que lados estamos indo e qual vai ser o resultado disso, tá? E onde a gente precisa trabalhar, onde a gente precisa focar, né? E mais um último vídeo aí dessa sériezinha inicial, para a gente falar um pouco sobre as ferramentas que estão disponíveis por aí, né? A gente falando um pouco do conhecimento, né? E o que que a gente tem para trabalhar, onde que a gente tem que se focar, né? Uma vez conhecendo os gaps, nós vamos olhar para as ferramentas e onde que a gente deve trabalhar e de que forma a gente deve trabalhar, né? Principalmente de forma cooperativa e colaborativa, né? Então, é isso. Eu agradeço vocês terem ficado até aqui nesse vídeo e eu espero que a gente possa continuar o nosso debate, e que vocês continuem acompanhando. Então, agradeço, coloque o seu comentário aí embaixo e vamos começar o bate-papo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.